Muitos trabalhadores têm dúvida sobre quais são as verbas rescisórias devidas nas diferentes modalidades de rescisão contratual, prazo de pagamento e o valor que vão receber nesse momento. Dessa forma, nós fizemos esse conteúdo trazendo uma explicação bem simples sobre as formas de rescisão do contrato, quais são as verbas rescisórias que o trabalhador terá direito e o prazo de pagamento. Vamos iniciar pela modalidade mais comum, que é a dispensa sem justa causa. Ela ocorre quando o empregador, usando seu poder de direção da empresa, ele dispensa o empregado de uma forma imotivada. Caso o aviso prévio seja trabalhado, o horário de trabalho do empregado deve ser reduzido em 2 horas diárias. Ou então, o empregado pode trabalhar sem a redução de 2 horas diárias e faltar 7 dias corridos, sempre sem prejuízo do salário, ok? Quais são as verbas devidas na dispensa sem justa causa? Saldo de salário, o aviso prévio trabalhado ou indenizado, 13º proporcional, férias vencidas se houver e proporcional, sempre acrescida de 1/3, e multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Dispensa por justa causa. Os motivos para a dispensa por justa causa são aqueles descritos lá no artigo 482 da CLT. Dentre alguns, destacam a improbidade do empregado, perda da confiança do empregador, má conduta, desídia, atos de indisciplina, abandono de emprego, dentre outras. As verbas rescisórias, se eu for dispensado por justa causa, quais que são? Saldo de salário e férias vencidas mais 1/3 apenas. Pedido de demissão. Ele ocorre por iniciativa do empregado, que nesse caso deverá trabalhar durante o aviso prévio e não haverá redução de horário. Caso o empregado solicite a dispensa do cumprimento do aviso e o empregador aceitar, mesmo assim, esse período deve ser indenizado pelo empregador, salvo se o empregador comprovar que o empregado já obteve novo emprego. Aí ele é dispensado de pagar. Quais que são as verbas aqui? Saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais se houver, sempre acrescido de 1/3, ok? Rescisão indireta. A rescisão indireta é a justa causa do empregador, podendo o empregado considerar rescindido seu contrato de trabalho e pleitear a devida indenização. Quando isso? Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, ou alheio ao contrato, for tratado pelo empregador, seu superior, os prepostos com rigor excessivo, o empregador não cumprir com as obrigações do contrato, por exemplo, não pagar o FGTS, não pagar salário de forma reiterada, além de outros motivos que estão descritos lá na CLT. Quais que são as verbas devidas na rescisão indireta? Aqui as verbas são as mesmas de quando o empregador dispensa o empregado. É aquele rol bem grande. Culpa recíproca. É aquela que tanto o empregado como o empregador cometem faltas graves. Sendo reconhecida a culpa recíproca, a rescisão do contrato, as verbas serão reduzidas em 50% da indenização que seria devido em caso de culpa exclusiva do empregador. Dessa forma, o empregado terá direito a 50% de aviso prévio, 13º e férias proporcional, ok? Aposentadoria e morte do empregado. No caso de aposentadoria ou morte do empregado, quem vai receber são seus herdeiros, ok? Saldo de salário é devido, férias vencidas com 1/3 também é devida e 13º salário, proporcional no caso. Qual que é o prazo para o pagamento dessas verbas rescisórias? Hoje existe apenas um prazo, será o 10º dia contado do término do contrato de trabalho. Mas e se o empregador não cumprir esse prazo? Tem alguma consequência? Caso o pagamento das verbas rescisórias não seja feito nesse prazo de 10 dias, essa omissão do empregador acarretará uma multa no valor correspondente ao seu último salário, ok? Tentei falar de uma forma bem simples, mas de maneira que trouxesse todas as modalidades de dispensa e
cada uma das verbas devidas em cada uma delas. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se tiver alguma outra questão, pergunta também que a gente vai responder. Enfim, curte o canal e segue, que a gente sempre vai estar trazendo informações relevantes, informações importantes para o trabalhador, para que ele não seja lesado durante a sua prestação de trabalho. Ok? Até mais!